Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Soraya Bertoncello, eu sou assessora de comunicação do CRN2 do Rio Grande do Sul e hoje eu estou aqui e vou conversar com a Maiele Lewandowski, que é a coordenadora de fiscalização do meu regional, e o Hermes Boteni Júnior, coordenador da comissão de comunicação também do CRN2, sobre um projeto que é muito especial para o nosso regional, que são as lives CRN2 Contigo. Essas lives, elas têm como objetivo trazer para a população, para nutricionistas, para leigos também, informações relevantes sobre nutrição, sobre alimentação, e é um projeto que já ocorre há um certo tempo. Então, eu começo pelo bom dia, né, Maeli, aqui direto do 29º Combran. Maeli, eu queria que tu contasse um pouco como foi que esse projeto nasceu, porque ele nasceu dentro da comissão de fiscalização, né? Como é que foi esse start, assim? Bom dia. Tudo começou em 2024, com a necessidade da gente conseguir colocar para o nutricionista, para o técnico em nutrição e dietética e para a sociedade um pouco dos assuntos vigentes que estavam mais em voga, tanto em 2024 quanto atual. O projeto ele segue até hoje. A intenção é a gente dar informação técnica, né, ou pelo menos iniciar um pouco da informação técnica, porque o tempo das lives elas são curtas, né, elas são em torno de 1 hora, então a gente sabe que muitos assuntos precisariam de um tempo muito maior, mas por conta disso são introduções de assuntos importantes na área da nutrição e também para o técnico de nutrição e dietética. Então, por isso que os assuntos eles vão permear a nossa área técnica, mas também a gente tem momentos de outros tipos de assuntos, que daí são assuntos mais internos, assuntos mais administrativos, mas que também são importantes para o profissional, como a questão de registro profissional, como a gente tem também sobre registro da fitoterapia ou sobre ética profissional, enfim. Então, a gente traz também esses assuntos. E a intenção que a comissão de fiscalização surge com esse projeto é exatamente para que a gente tenha uma outra voz, né? Para que não fique só a questão de as pessoas procurando o conselho, quando a gente está em eventos, é que eles também têm a oportunidade de se aproximar do conselho, né, de outras maneiras, né? Pensando na questão tecnologia, também trazer isso um pouco para o conselho. Certo. E Hermes, a gente tem falado muito sobre a questão, né, de atuação de leigos, sobre a questão também da desinformação, que é muito presente quando a gente fala de nutrição. Eu queria que tu, como coordenadora de comunicação, comentasse um pouco da relevância de ter esse material que é ciência, que é conteúdo de qualidade verificado, e como isso dialoga com os objetivos da gestão de ter transparência e levar essa informação. Bom dia. Bom dia. Então, acho que a comunicação é super importante, estratégica, né, no CRN2, né, nesse campo de atuação, porque ele gera conexão entre a sociedade e os profissionais, levando essa informação de forma objetiva, direta e de fontes seguras, né? A gente vem sempre trabalhando aí com muita desinformação, como tu disseste, né, Soraya? E é uma grande preocupação, porque isso gera uma grande insegurança tanto para os profissionais, tanto quanto para a sociedade. Então, cabe a nós levarmos essas informações de forma segura, né? Traduzida assim, da melhor maneira possível, né? Não só comunicar, mas informar, né? Então, fazer essa tradução que é competência da comunicação. Certo. Maiele, agora que a gente estava comentando, né, sobre essa questão de ter fontes confiáveis, como é que os assuntos surgem junto com a comissão de fiscalização e como é que vocês selecionam os profissionais que vão ser entrevistados? Bom, né, a gente faz uma programação pensando principalmente na questão do que aquele mês está comemorando, qual é a preocupação que aquele mês está trazendo, tanto para a sociedade quanto para o nutricionista. Então, por exemplo, a gente teve assuntos voltados para a saúde mental, a gente teve para autismo, então a gente vai tentando também estabelecer uma conexão com o que aquele mês está comemorando ou está trazendo de preocupação para desenvolver os assuntos. Normalmente as indicações elas surgem nas reuniões de comissão de fiscalização ou pelo plenário, ou outras pessoas que são convidadas também nos dão indicações, e a partir disso a gente faz os convites para participação. Certo. Eu lembro de um dos últimos episódios que teve bastante pessoas assistindo, interagindo, que foi sobre as canetas emagrecedoras. E foi muito interessante que vocês trouxeram, sim, como fonte, uma nutricionista.
Queria que tu comentasse como é que é a receptividade, assim, se sempre vem muitas dúvidas, se as pessoas são gentis, se já aconteceu do entrevistado ficar numa saia justa. Na verdade, essas perguntas elas são normalmente tranquilas, né? Alguns trazem vivência, nos apresentam alguns relatos dentro do momento que a gente está na live. As dúvidas também são tranquilas, né? Há algumas que são muito particulares, a gente pede sempre para que a gente retome depois de outro formato, né? Porque às vezes a gente também não quer expor a pessoa que está colocando aquela dúvida ali. Mas normalmente elas são tranquilas, né? Não tem nenhum. Não houve nenhuma saia justa. Quando a gente tem mais de um participante na mesma live, né? Então, muitas vezes elas conduzem para ver quem responde a pergunta. Mas basicamente é tranquilo. Certo. Hermes, eu lembro que tu participou de um episódio do CRN2 contigo que falou sobre a ética, né? E eu queria que tu me comentasse como é que foi levar, porque eu lembro que tu levou esse assunto de uma forma muito natural, né? Uma visão assim, ó, para todo mundo que assistir e entender o que tu estava querendo dizer. Eu queria que tu me contasse como tu te preparou para falar sobre isso, né? E como é que foi essa experiência para ti? Então, acho que é muito particular, assim, eu acho que a gente tem que se colocar sempre num local também de escuta e de aprendizado, né? Contínuo, não uma coisa assim formalizada, porque a gente vive numa construção da sociedade também, enquanto profissional também a gente vive se construindo. Então, acho que esse campo da ética é um assunto sempre muito delicado, né? Mas a gente precisa aprender, assim, até onde vai o nosso limite, aonde é o bem-estar. Como a gente fala de saúde, bem-estar, aonde a gente consegue atuar nesse campo sem gerar nenhum dano ao próximo, né? Tanto ao nosso paciente quanto ao nosso colega. Falando agora enquanto o profissional da nutrição, assim. Então, eu acho que me preparar é muito nesse olhar de empatia, de escuta, de entender os nossos limites, até onde a gente pode ir, que cabe, né? A ética nos guia para que a gente tenha, talvez, como é que eu posso simplificar? Que a gente possa ter, assim, até que é meu limite, até que é respeitável, que é aplicado tanto no CRN2, como qualquer outro CRN, como qualquer outro lugar no mundo que a gente vai lidar com pessoas e saúde, né? Certo. Maiele, tu como nutricionista, embora eu saiba que tu participa sempre ali, né, do fundo do palco das transmissões, das lives, como nutricionista, teve algum que te marcou? Teve um assunto que te tocou de maneira especial, que tu pensou, nossa, eu precisava escutar isso? Como é que é assim, tu como a pessoa que recebe essa informação, já que tu assiste todos os episódios? A gente aprende muito assistindo os episódios, né? Porque eles trazem conteúdos técnicos. Mesmo a gente estando na fiscalização, a gente também precisa dessas atualizações técnicas. As últimas lives, né? A última que a gente teve, que trouxe toda a questão do autismo, ela nos ensinou muito. Acho que talvez por ser a mais recente e porque trouxe assuntos de todas as esferas. A gente teve uma questão mais com um atendimento do nutricionista em consultório sobre esse tema. A gente teve no SUS como isso é tratado. Então, esse me marcou exatamente pelos tipos de abordagem. Teve também ano passado um específico sobre saúde mental, e aí trouxe a parte do comportamento também enfim, do paciente, e que ela traz uma abordagem, e a gente vê que a fala muitos profissionais é na questão da acolhida, da empatia. Isso é importante. Eu acho que todas as lives têm trazido isso, mas essas que eu posso pontuar agora, que as que eu mais trouxe a questão de aprendizado, pensando, seria essa que a gente teve de saúde mental e também a última que foi sobre o autismo. Certo. E é interessante pensar que eu acho que, se eu não me engano, a gente já teve 25 episódios, né? A gente começou em novembro de 24, hoje estão fazendo uma por mês. E, salvo engano, todos os nossos entrevistados eram nutricionistas. Eu acho que isso mostra um pouco das possibilidades de atuação, né, do profissional. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, qual é essa importância. De repente, eu sei que a gente tem muitos estudantes que assistem, são geralmente os que fazem mais perguntas. Como isso pode impactar, inclusive, na questão do caminho profissional das pessoas que vão, nos assistem e pensam, às vezes, assim, nossa, eu nunca imaginei que eu, nutricionista, poderia falar, trabalhar isso. Como é isso para vocês, esse lado mais formação, assim? É, a gente vê realmente muitos estudantes, eu acho que é uma forma deles saírem da questão acadêmica e conseguir ver assim como o nutricionista atua na prática, como é estar na prática abordando certos assuntos que às vezes ficam muito mais na teoria dentro
da universidade do que eles conseguem ver na prática, né? Então, a gente, por mais que o tempo é curto, a gente alimenta a expectativa, ou a gente dá subsídios para que eles vão buscar mais esse assunto, né? Se eles gostaram, às vezes vão buscar o profissional até para ter uma outra conversa desses que estão na live, né? E até pensando no técnico em nutrição e dietética, porque ele também vem para as lives. Tem lives que são direcionadas para eles, principalmente que vai falar sobre a questão de registros, legislações específicas, porque eles atuam em conjunto com o nutricionista, né? Mas a questão da formação profissional, acho que a gente agrega um pouquinho, a gente dá subsídios, a gente consegue mostrar para quem que vai entrar no mercado de trabalho o que o mercado espera, e que o mercado é grande, o mercado ele abraça todos os profissionais, e que ter conhecimento, buscar essas experiências que a gente apresenta nas lives já é um pontapé inicial para eles conseguirem entender aonde eles querem chegar, onde eles querem, então, de fato, atuar depois de formados. Hermes? Eu acho que a face das provas da Maiele e as minhas, assim, eu acho que é importante sair um pouco do meio acadêmico, né, que é muito mais a teoria ali, que a gente tem uma pincelada de tudo, mas quando a gente vê profissionais, a gente pensa assim, nossa, eu posso atuar em vários campos de atuação, tem várias possibilidades, né, eu sempre digo, onde há comida, há campo de atuação, onde tem pessoas que comem, tem campo de atuação para o nutricionista estar, né, então, desde a saúde pública, na área clínica, porque muitas vezes a gente acaba ficando sempre naquela questão da área clínica, né, muitas vezes, mas tem muitas áreas de atuação aí pro profissional atuar. E aí eu acho que as lives têm esse papel que é gerar informação, mas também de mostrar para as pessoas, quando atinge, né, principalmente o estudante de nutrição, fazer esse encantamento, mesmo que não seja o objetivo principal, acaba gerando mais interesse pelaquela área, assim. Então, eu acredito que essa questão trazendo para a comunicação sempre vai chegar em quem tem que chegar, essa informação, né? Eu acho que isso que é o sucesso das lives no Rio Grande do Sul. Sem contar os profissionais, né? A gente tem um estado cheio de ótimos profissionais, nutricionistas, né? Técnicos também, nutrição e dietética. E aproveitando que tu falou essa questão da comunicação, as nossas lives estão sempre, todas elas estão salvas no canal de YouTube do CRN2, né? E o nome é CRN2 Contigo, porque no Rio Grande do Sul a gente usa o tu, e a ideia era justamente essa, o CRN2 estar junto, estar contigo e estar do lado. Maiele, quais são os próximos passos desse projeto? A gente está ainda chegando à metade do ano, eu acredito que vocês já devam ter pelo menos uma noção de programação até o final desse ano. Queria que tu me comentasse qual vai ser o próximo, porque eu sei que é sempre um episódio por mês, no final do mês, estamos na segunda quinzena. Qual é o próximo e quais as ideias que já apareceram nas reuniões que tu te lembra, assim, que tu pode dar esse spoiler para nós? Então, o próximo que a gente vai trazer sobre as doenças inflamatórias intestinais, né? A gente vai ter a participação de um nutricionista que tem um nome bem renomado na área, né, da nutrição. Os temas deles são decididos, a gente até não decide o ano inteiro, porque vai surgindo temas, né? Como eu falei no início, a gente vai tentando alinhar com o que o mês, né? Se é o mês do técnico em nutrição e dietética, traz algum assunto voltado para ele. Se já é um mês como da saúde mental, a gente vai tentar sempre alinhar esses temas. Mas o que a gente tem agora concreto, né, é o desse próximo mês de maio. Junho, então, a gente tem o mês do técnico, provavelmente a gente vai direcionar algo para eles, apesar de que todas as lives do conselho também são direcionadas aos técnicos, mas aí vai ter um assunto mais específico da área de atuação deles. Certo. Hermes, eu perguntei para a Maiele, né, ela enquanto nutricionista, qual foi o que mais tocou, e eu queria que tu falasse qual o assunto que tu gostaria de assistir como nutricionista, ou de repente até pensando no Hermes quando era estudante, o que tu gostaria de pensar assim, vou usar 1 hora do meu mês para aprender sobre isso e acredito que isso vai me tocar. Olha, eu acho que tô mais influenciado aqui pelo Combran, então as emergências climáticas, eu acho que é uma coisa assim, nova para todo mundo, né? Então a gente fica muito curioso, assim, de ver as ferramentas que tem e pensar nas possibilidades, né? A gente fala muito da alimentação, a ferramenta do nutricionista é o alimento, mas se a gente não pensar na origem desse alimento, da forma sustentável do planeta, como é que vai ficar os próximos anos se a gente não vai ter essa ferramenta para trabalhar, né? Ou que tipo de ferramenta a gente vai ter para trabalhar, que é o alimento, né? Então, para mim, assim, eu gosto de tudo, de conhecer um pouquinho de cada, mas acho que essa questão de políticas públicas voltada para alimentação e nutrição me sensibiliza mais, né? Eu sempre quero aprender mais, sempre quero entender mais, estar mais a par, assim, porque eu acho que são através delas que a gente consegue atingir a grande parte, a grande massa da população, né? É através de políticas públicas, assim. Perfeito.
Nayeli, pensando um pouco daí na atuação, né, dos nossos fiscais no nosso regional. Tu acredita que tem alguma pauta que possa vir direto de ações da fiscalização? Por exemplo, ai, não estão sabendo preencher um documento, ou até contar para o público como são as visitas remotas, que eu sei que também é uma coisa que o nosso estado foi pioneiro. Eu queria que tu me contasse um pouco sobre isso. Se a equipe também traz ideias, se pode trazer. A gente já teve algumas lives direcionadas sobre a questão de parte operacional do conselho, né? Até pensando em fiscalização, na questão de responsabilidade técnica, trazendo a parte da legislação, mas também trazendo a parte operacional de fazer as anotações. Isso é importante para que a gente consiga passar para os profissionais sobre isso, mas também para os fiscais, né? Se eles são convidados a nos dar algum tema ou dar nomes, né? Então eles participam, porque muitas vezes em fiscalizações eles conseguem nos trazer, olha, tal profissional teve um destaque, apresentou uma atuação diferenciada, e a gente já chamou profissionais para as lives por conta de indicação de nutricionistas fiscais, né? Atuação em LPI, que é as instituições de longa permanência para idosos, escola de educação infantil, então eles também têm essa participação, né? E o conteúdo também é importante para que eles levem essa informação para o fiscalizado, mas também aprendam com o que a gente está colocando ali para que os demais profissionais possam ver, porque eles também são categoria, eles também são nutricionistas, então eles também precisam conhecer dos temas. E Hermes, tu que vem da comissão de comunicação, né, do conselho, como é que tu enxerga essa importância do conselho estar comunicando, né? Eu já tinha perguntado sobre a importância de levar uma informação científica e verdadeira, e como tu acha que a gente conseguiria fazer esse nosso conteúdo ir mais longe? Eu acho que uma grande preocupação, né, da nossa gestão atual é estar mais próximo do profissional, mais próximo da sociedade também, porque a gente entende que proteger a sociedade é levar mais informação para o profissional também, que ele que vai atuar, né, com as pessoas. Então, pergunta de 1 milhão. Eu acho que é continuar fazendo esse serviço, é ouvir as pessoas que consomem o conteúdo do CRN2, ouvi-las, né? A gente está sempre atento também, sempre buscando os eventos, tanto para o dia do técnico em nutrição e dietética, quanto para o dia do nutricionista, trazer assuntos relevantes, né? De forma geral, que vai trazer impacto na área de atuação dele, independente de qual área, mas que traga essa reflexão do momento atual, ou seja, regional, ou seja, estadual, a nível Brasil, a nível mundial, do que está se falando sobre alimentação e nutrição, né? Vocês já pensaram, principalmente para a Maiele, essa pergunta que é da fiscalização, de fazer parcerias com outros conselhos da área da saúde? Porque, por exemplo, a gente falou em saúde mental e foi realmente muito boa essa live, eu lembro que eu assisti, acho que foi uma que a gente teve mais pessoas assistindo. Ou de repente começar a trazer para conversar, né? Já que o formato da live ele é bem em conversa, assim. Trazer, às vezes, um psicólogo para também falar de saúde mental, ou de repente, quando a gente fala da questão de emagrecimento, trazer um educador físico. Isso é uma coisa que pode estar assim no futuro do CRN2 contigo? Pode sim, ele já está nesse caminho de ter algumas lives chamando alguns conselhos profissionais para participar, né? Principalmente pensando em educação física, não só pensando ao nutricionista, ao técnico, mas também à população em geral, para a gente trazer um pouco mais sobre a questão do exercício legal da profissão, qual é o limite do educador físico, qual é o limite do nutricionista dentro das áreas de atuação. Então, a gente tem um trabalho que ainda está em processo, né? Mas para que a gente tenha como produto uma live para trazer essa informação para a população. Né? Porque se o conselho ele existe para a proteção da sociedade, a gente precisa dar informações para a sociedade sobre isso. Né? Então, tem alguns outros temas que vão surgir também. A gente pode chamar outros conselhos profissionais, como a saúde mental, né? A gente pode chamar para a fonoaudiologia, quando a gente vai fazer alguma questão mais específica de deglutição, enfim. Então, a gente tem outros conselhos profissionais e a gente sabe que eles são parceiros. Assim como eles nos chamam também para outras atividades, a gente sabe que eles seriam parceiros e também de participar conosco nas lives. Isso é muito bom, Hermes. Acho fundamental, né? Porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de não só de um único profissional, né? A gente fala de um corpo de profissionais, multiprofissional. Importante ouvir o que cada um tem, porque é como um grande jogo de quebra-cabeça, né? Cada um vai juntando as peças e no final todos promovem a saúde, né? O nosso objetivo é promover a saúde.
Então, acho que acho que é um ótimo caminho, um ótimo passo que vem sendo tomado para agregar outros profissionais também à nossa profissão. Então tá, gente, eu agradeço muito, né, ter tido essa conversa com vocês, porque eu tenho certeza que esse projeto, ele é muito especial, né, para todos nós no nosso regional. E eu queria lembrar, então, que todos os episódios ficam lá no nosso canal no YouTube. Nós sempre divulgamos, geralmente eles acontecem na última terça-feira de cada mês, mas se tem feriado ou alguma outra questão, não é? Mas a gente sempre anuncia nas nossas redes, no @CRN2Nutri. E agradeço muito e espero, né, que nos próximos eventos a gente possa voltar a conversar sobre os projetos de sucesso que a gente teve no nosso regional. E que bom que esse Combran tá. A gente vai voltar para Porto Alegre com tantas ideias legais para discutir, não só no CRN2 contigo, mas também nas nossas próximas ações. Obrigada. A gente que agradece, né? Ou eu que agradeço aqui também essa possibilidade de falar sobre o projeto, que é um projeto que realmente deu certo, né? E que a gente vê que ele pode crescer, pode mudar formato, enfim, mas ele em si, ele vai se manter porque ele atende o propósito que é, atualizar, ou dar informação, o subsídio para as pessoas. Obrigado pelo convite, parabéns, Miele, pelo projeto, é incrível, assim, a gente vê o impacto que tem, a propósito dele, que é gerar informação, levar essa informação, então, acho que quando cumpre o objetivo, só tende a crescer, né, dar continuidade àquilo que dá certo, a gente mantém, a gente continua fazendo e colocando energia. Obrigado, Soraya, pelo convite. Tá certo, gente. Obrigada.